Vos convido a abrir a palavra do Senhor mais uma vez, Juízes, capítulo 13. Nessa noite nós voltamos ao livro dos Juízes, faremos a exposição do capítulo 13 nesta noite. Juízes, capítulo número 13. Farei a leitura, os irmãos acompanham com atenção, com reverência, a leitura da santa e poderosa palavra de Deus que nos diz: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: O homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até ao dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo do Senhor veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou-a a seu marido, e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá, e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-nos deter-te, e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto ao Senhor, e o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém, sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maané-Dan, entre Zorá
e estaol. Amém. Vamos orar. Pai, nós te rogamos, te pedimos que o Senhor mais uma vez seja conosco. E durante a exposição da sua santa e poderosa palavra, o Senhor possa nos mostrar de forma clara, de forma objetiva, as verdades santas a respeito desse texto. E nessa noite o Senhor possa destapar os nossos ouvidos e remover a incredulidade do nosso coração. Que a nossa atenção, ó Pai, esteja completamente voltada para a Tua santa voz. Que nesse momento o Senhor possa realizá-la de forma plena, de forma clara nos nossos corações. A palavra que muda, a palavra que transforma e que edifica. Use essa palavra, ó Deus, na noite de hoje. Use em minha vida, use também na vida dos meus irmãos. Nos apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo, através desse texto. Ele que é o nosso libertador, Ele que é o nosso Rei. É em nome dele que nós assim te oramos, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, certamente que as últimas notícias que estão sendo apresentadas a respeito das guerras, elas trazem um certo pânico, um certo medo ao nosso coração. A nossa geração talvez não esteja acostumada a tanto conflito, a tanta guerra, a tanto problema do ponto de vista de relações internacionais. Uma situação que certamente chamou a atenção de todos foi quando os Estados Unidos resolveu entrar de cabeça na guerra entre Israel e o Irã. E todos esperavam por esta postura dos Estados Unidos, agora governada por Donald Trump. Sempre que os Estados Unidos entram em uma batalha, os rumos desta batalha elas são direcionados para um final. Foi assim em 1941, na Segunda Guerra Mundial, quando eles entraram de fato na guerra e decidiram os rumos daquela batalha. As intervenções americanas, então, elas sempre trazem uma resolução em uma situação de conflito que parece longe de um final feliz. Quando nós pensamos, irmãos, sobre essas intervenções que o governo americano faz, pensamos em intervenções que são necessárias quando há uma espécie de conflito, de guerra, algum tipo de discórdia. Nós pensamos como intervenções são necessárias para que haja de fato paz. Intervenções são necessárias nas nossas vidas. Enquanto crentes, nós temos a certeza de que se Deus não estivesse sempre intervindo no nosso modo de agir, nas nossas situações cotidianas e diárias, certamente que a nossa vida ela seria um caos. Nós precisamos que o Senhor venha e intervenha e mude a nossa história. É assim desde o início, quando há a queda no Jardim do Éden. Quando Adão vem a quebrar o seu pacto com Deus, imediatamente o Senhor, de forma graciosa, vem e intervém. E assim aconteceu durante todo o período da história redentiva. E assim acontece hoje nos nossos dias. A razão pela qual você está aqui nessa noite é por uma simples razão: Deus interviu na sua vida. O Senhor foi até você, o Senhor muda histórias, o Senhor muda contextos. O Senhor apresenta a sua graça e a sua misericórdia, mostrando ao seu povo que Ele sempre está presente, ainda que aparentemente pareça estar calado, ou até mesmo, quem sabe, você pense, será que Deus não está ausente? Mas o Senhor permanece no seu santo tempo. Ele permanece agindo, intervindo e guiando a história, abençoando e protegendo o seu povo e cuidando da sua igreja. Nessa noite nós podemos observar uma dessas intervenções que Deus faz na história do seu povo. Nós estamos acompanhando a história dos juízes, um período de muito conflito, de muita guerra, a semelhança dos nossos dias. A questão é que aqueles conflitos, aquelas guerras que estavam acontecendo, elas seguiram sempre um padrão. O povo se afastava de Deus, o Senhor então os disciplinava. Eles caíam nas mãos de um povo inimigo, passavam um período sofrendo, passando por situações difíceis, clamavam ao Senhor, e o Senhor então se compadecia e mandava um libertador, um juiz. Foi assim com Otiniel, o primeiro juiz citado lá no capítulo número 3. Foi assim com Baraque, foi assim com Gideão, foi assim com Jefté e com os chamados juízes menores. Intervenções que o Senhor fez na história do seu povo.
Agora nos deparamos com uma estrutura um pouco diferente daquela que nós estamos habituados a acompanhar com relação à história dos juízes. Nós temos aqui uma pré-história do juiz. Nós temos aqui um momento anterior a um reinado ou a um trabalho de libertação executado por um juiz. É aqui que se inicia a história daquele que é o mais famoso dos juízes, Sansão. Aqui no capítulo número 13, nós vemos que a história de Sansão ela vai ter início. E é necessário então que, para que essa história se inicie, o Senhor intervenha. E é sobre isso, sobre as intervenções que Deus faz na história do seu povo, que nós vamos refletir nesta noite. Vos convido a refletir sobre esse tema, as intervenções de Deus na história do seu povo. E o que essas intervenções de Deus nos ensinam? Em primeiro lugar, nós veremos do verso 1 ao verso 7, elas nos ensinam que o Senhor não abandonou o seu povo. Veremos isso do verso 1 ao verso número 7. Peço que você fique com sua Bíblia aberta, enquanto estivermos fazendo então a exposição da palavra. Diz o texto no verso 1, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E talvez você que tem acompanhado as nossas exposições sequenciais, domingo após domingo, aqui em nossa igreja, possa dizer, essa história eu já conheço. Porque, de fato, esse versículo, ele é um Ctrl-C, Ctrl-V de outros versículos que estão sempre se repetindo ao longo do livro. Mas há um detalhe aqui, irmãos, que deve chamar a nossa atenção. Você tem os filhos de Israel fazendo o que é mal perante o Senhor. Você tem esse povo sendo entregue nas mãos de um povo inimigo, no caso aqui são os filisteus, que vão dominar sobre Israel durante 40 anos. Mas há um aspecto que aqui se encontra ausente e que torna esse texto diferente dos demais. Nós não temos aqui por parte de Israel um clamor. Israel se acostumou a viver debaixo do jugo de um povo inimigo. Pior ainda, Israel se acostumou a viver como eles, a agir como eles e a se esquecer de forma bem clara de tudo aquilo que Deus fez por eles. Nesse contexto, você pode pensar, a situação de Israel ela é muito mais desastrosa do que antes. Do que todas as vezes em que o povo foi por um caminho de pecado. São 4 décadas, são 40 anos que esse povo está simplesmente entregue à vontade de um povo que odeia a Deus e que os odeia também. Mas eles não lembram de clamar ao Senhor, eles não buscam ao Senhor. E você deve ter em mente o seguinte, um jogo de pensamento. Se alguém não quer saber de você, por via de regra, você também não quer saber da pessoa. Você faz tudo por alguém e esse alguém despreza o que você fez e ele simplesmente ignora você e não quer saber de nada relacionado ao que você é e ao que você faz. Você pensa, essa pessoa é ingrata e eu não preciso mais ir até ela e fazer alguma coisa por ela. Mas o Senhor não nos trata dessa forma e Ele mostra isso aqui nesse texto. Porque esse era o cenário no qual o Senhor poderia simplesmente lavar as suas mãos e dizer, bom, Israel não me quer. Eu fiz tudo por vocês. Mas vocês preferem me abandonar. E vocês preferem serem escravizados por um povo pagão. Mas não é isso que vai acontecer. Deus ele vai novamente intervir. Ele vai apresentar uma família que vivia num contexto bem ruim, um povo que é da tribo de Dan, e a tribo de Dan ela vai ser novamente apresentada lá no capítulo 18, já no final da história do livro dos Juízes. E nós veremos como essa tribo ela apresenta tudo de pior que o povo de Israel poderia apresentar. Nós temos aqui uma família que representa esta tribo. Nós temos aqui um casal que está passando por uma situação difícil, porque eles não têm filhos. E nós sabemos, a história do Antigo Testamento nos mostra como era o cenário de um casal que não tinha filhos. Era um cenário de desespero, um cenário de tristeza, um cenário muitas vezes de humilhação. Este casal ele vai receber um convidado que eles jamais esperavam. Um anjo do Senhor vai aparecer primeiramente a mulher. É interessante perceber que o nome dela não é citado,
mas que ela aqui, juntamente com Deus, é o personagem principal dessa história. Não apenas pelo fato de que ela vai receber em seu ventre um filho de forma milagrosa, mas pela sua fé e pela sua confiança nas palavras de Deus. Essa mulher vai escutar da parte desse anjo do Senhor que ela terá um filho, mas de que ela deverá ter alguns cuidados. Verso número 4. Guarda-te e não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. O voto de nazireu, irmãos, ele era comum no contexto de Israel, do Antigo Testamento, e ele basicamente se dizia a 3 abstenções. Não podia beber vinho, não poderia cortar o cabelo e nem poderia tocar em um cadáver. Mas o voto de nazireu, ele era algo que a pessoa buscava. Não era ninguém obrigado a ser um nazireu. Era simplesmente alguém que observava este modo de agir e buscava então ser um nazireu durante um período de sua vida ou até mesmo até a sua morte. Mas no caso de Sansão, isso não acontece por vontade dele, por iniciativa dele. Acontece por iniciativa de Deus. É Deus quem vai estabelecer que ele será um nazireu e que ele vem de forma especial. Porque ele vem de forma sobrenatural, é o Senhor quem vai produzir então este nascimento. O Senhor vai usar este homem na sua guerra, diz o final do versículo 5. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Você tem não apenas uma criança que está para nascer, você tem um futuro libertador de Israel. Você tem um contexto familiar que é muito ruim por toda a situação que Israel está vivendo. Você tem um contexto de um casal que não foi agraciado com o filho, e você tem uma intervenção maravilhosa da parte de Deus. E Deus está colocando essa criança em um cenário de consagração a Ele. Diferente do que vemos no primeiro livro de Samuel com Ana, na qual ela diz, o meu filho eu vou consagrar a Deus. Aqui é o próprio Deus quem diz, ele será consagrado a mim. Então a sua vida será dedicada a servir na minha obra. É o que Deus está fazendo na vida de Sansão. Essa mulher, ela vai até o seu marido e conta aquilo que está acontecendo. Ela fala das boas novas, daquilo que Deus está realizando na vida deles. E agora a história deles, ela tem um antes e um depois. Um antes da intervenção de Deus e um depois da intervenção de Deus. E o que eu acho, irmãos, maravilhoso nesse texto é o fato de que nós devemos nos espelhar nessa história. Porque o nosso contexto também é de miséria. O nosso contexto também é de tristeza, é de humilhação, é de vergonha e de dor, no qual nós estamos colocados na seguinte posição: não há como mudar. Não há como transformar essa situação. Não há como um dia você se levantar da sua cama e dizer, eu hoje vou mudar a minha história. Eu hoje vou me libertar espiritualmente. Isso só pode acontecer quando o Senhor intervém de forma miraculosa, através de um libertador, através de um salvador. A minha história, a sua história, é a história deste casal. Abandonados, humilhados, envergonhados por causa do seu pecado. Em um contexto no qual 40 anos em que aquele povo que deveria servir ao Senhor simplesmente diz, eu não quero Deus. E não se engane, porque este casal provavelmente também vivia na mesma situação. Não queremos o Senhor. Mas o Senhor vem, intervém e muda a sua história. Mostrando que ele não se esqueceu de Israel. Mostrando que ele não se esqueceu do seu povo. E de que mesmo que este povo se comportasse de uma forma tão terrível,
ele continuaria intervindo com graça, com misericórdia na vida desses pecadores. Crentes em Jesus Cristo, nessa noite o Senhor nos lembra daquilo que Ele faz. Ele não se esqueceu do seu povo. Não nos deixou caminhar para o inferno, mas interviu. De uma forma que nós conhecemos através, inclusive, da leitura que fizemos hoje na primeira carta de João, no seu capítulo número 4. Deus nos amou. Não fomos nós que amamos a Ele primeiro, mas Ele nos amou primeiro. Por isso nós podemos dizer que amamos a Ele. E esse amor está revelado pelo fato de que Ele enviou o seu próprio Filho. Como o próprio João vai ensinar no seu Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio e único Filho para morrer e para nos salvar. Para morrer no lugar daqueles que não mereciam. Para salvar aqueles que não conseguiriam encontrar salvação. Talvez em muitos momentos a igreja possa pensar: aonde está o Senhor? Aonde está Deus diante de uma guerra como essa? Aonde está Deus diante de todos os transtornos que nós enfrentamos aqui no nosso país? Afinal, se fizermos aí uma contabilização, talvez o número de mortes aqui em nosso país sem guerra vá superar as mortes que estão acontecendo no Oriente Médio e também na Europa. E alguns podem perguntar: aonde está Deus? A graça de Deus, ela está revelada em Cristo Jesus. Se nós queremos saber se Deus se esqueceu de nós ou não, é muito fácil de encontrar a resposta. Você deve olhar para a cruz de Cristo Jesus. Você deve se lembrar daquilo que Deus faz através do seu próprio Filho. Daquele que morre para salvar não homens e mulheres bondosos, mas homens e mulheres pecaminosos, que o odiavam, que o rejeitavam, que preferiam viver à parte dele. Ali está, de forma clara, a grande expressão de como Deus não se esqueceu do seu povo. E é nessa certeza, então, que nós podemos caminhar como igreja e saber que o Senhor continua a cuidar da história do seu povo, a cuidar do mundo que Ele criou. Esse é o nosso Deus, um Deus que intervém, mostrando que não se esquece do seu povo. Mas em segundo lugar, irmãos, a partir do verso número 8, as intervenções de Deus na história do seu povo também nos ensina uma outra coisa muito importante. Nos ensina sobre comunhão com Deus. Basicamente, o que nós veremos do verso 8 até o verso de número 14, 15, é uma repetição da fala que já foi dada para a mãe de Sansão. O seu marido, ele é chamado porque o anjo não apareceu diante dele, apareceu apenas a sua esposa. O anjo do Senhor retransmitiu a ela a mensagem divina, dizendo que ela teria um filho, dizendo que aquela criança ela seria especial, seria consagrada a Deus, seria um libertador de Israel, e de que essa criança ela teria que viver de uma forma diferente desde o momento da sua concepção. A mãe não poderia comer coisas imundas, não poderia beber a bebida forte, ela deveria ter um comportamento diferente, para que ele, então, desde o seu ventre, se apresentasse de um modo consagrado a Deus. O que vai acontecer aqui é que ele vai orar pedindo para que o Senhor, mais uma vez, envie o anjo, ou o seu mensageiro, ou o seu profeta, porque ele deseja, então, conversar com ele e saber o que é que ele tem que fazer com o filho. Mas há um detalhe: Deus já disse o que ele teria que fazer. Deus já explicou, nos mínimos detalhes, qual deveria ser a forma de procedimento de Sansão. Todavia, no entanto, nós percebemos que há um certo espírito de desconfiança no coração de Manoá. Porque ele faz perguntas que não são necessárias. O Senhor apareceu a esta mulher de fato? O Senhor deu a ela esta notícia de um filho? Como é que a gente vai agir com o menino quando ele nascer e se cumprir a promessa? São perguntas que não eram necessárias de serem feitas. Bastava simplesmente ele
ouvir o que foi dito e crer. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. E nós sabemos que na história de Juízes há sempre um elemento da desconfiança. Gideão era um grande exemplo disso, alguém que costumava pedir sinais a Deus, para ter certeza de que Deus de fato cumpriria aquilo que estava dizendo. Ele vai de fato perceber que ele está diante do Senhor, ou de um anjo do Senhor, e ele tem um pedido. Verso 16. Porém o anjo do Senhor diz: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto ao Senhor, o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Ele pensava que era um profeta de Deus. Ele pensava que era alguém especial, mas não um anjo. Não alguém tão importante desta forma. Ao ponto de o anjo dizer: toda adoração ela deve ser direcionada ao Senhor. Então, se você quer fazer algo, faça um momento de adoração a Deus, para que você possa, então, estar em comunhão com Ele, não comigo. E ele faz uma pergunta: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E a resposta dele é: por que me perguntas assim pelo meu nome? Que é maravilhoso. Uma outra tradução mais fácil de se compreender, esse versículo 18, seria: por que você quer saber o meu nome? O meu nome está além do seu entendimento. Você não vai compreender. O que nós temos aqui é uma fala dura, mas uma fala na qual este homem finalmente entenderá diante de quem ele está e como deve ser o seu procedimento. Ele então vai realizar o holocausto, o sacrifício, e aquele sacrifício será recebido pelo Senhor. E naquele momento que o anjo vai desaparecer, novamente nós vemos que há no coração deste homem uma certa desconfiança ao procedimento de Deus na sua vida. Ele acha que Deus vai matá-los. E entra em cena a sua esposa mais uma vez. Ela diz, versículo número 22, certamente morreremos porque vimos a Deus, disse ele. Porém a sua esposa respondeu: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares. Nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Ela tem a concepção correta a respeito de Deus. Se o objetivo do Senhor era nos destruir, Ele não estaria aqui conosco. Ele não teria esse momento de comunhão conosco. E depois de tudo isso, das dúvidas, da incerteza, das palavras que são ouvidas, o que é que vai acontecer? Vai se cumprir aquilo que foi dito. A mulher, ela vai dar à luz um filho, ela vai chamá-lo de Sansão. Esse menino vai crescer, vai ser abençoado por Deus, e é ele quem vai começar a libertação de Israel. A libertação dos filisteus, ela não vai ser completada, concluída com Sansão. Ela vai acontecer com Davi. Vai passar por Samuel, vai passar por Saul, e é Davi, então, que vai encerrar de uma vez por todas a tragédia que é os filisteus intervindo na história de Israel. Mas, irmãos, o que é que esse texto, de um diálogo aparentemente bem estranho, porque se você depois tiver a oportunidade de ler novamente o texto, vai perceber que basicamente há uma repetição daquilo que já foi dito nos versos anteriores, do verso de número 3 ao verso número 7, e também uma série de respostas atravessadas do anjo de Deus. Ele sempre dá umas respostas curtas, mas bem secas naquele homem. O que é que tudo isso nos mostra? Primeiramente, eu quero que você se lembre um grande aspecto. Esse é um povo que vive em pecado. Esse é um povo que está distante de Deus, mas ainda é o povo de Deus. Ainda é o povo do Senhor. Ainda é o povo da aliança de Deus. Mas qual foi a atitude deste povo? O marido orou. Pediu ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor novamente envie esse anjo, porque eu preciso ter algumas informações. Ele orou. E o que é que Deus faz? Deus escuta e Deus responde. Mas não apenas isso.
as dúvidas do seu coração, elas vão ser dissipadas, esclarecidas por aquele anjo do Senhor, que vai respondendo às suas perguntas, mesmo que de forma seca, mesmo que de forma dura, de forma objetiva, mas ele responde. O que você tem é um princípio de pregação da palavra. Ele não vai escutar aquilo que ele quer, ele vai escutar aquilo que é necessário. Esse texto, irmãos, nos mostra a comunhão de Deus. Por meio da oração, por meio da pregação, por meio de um relacionamento que acontece, Deus vai ao encontro do seu povo. Deus mostra que é possível que pecadores tenham comunhão com Ele. Deus mostra que mesmo que o cenário seja ruim, mesmo que o cenário seja de pecado, mesmo que o cenário seja de distanciamento da sua lei, todas as vezes que o seu povo vai até Ele, clama por Ele, busca a Ele, Ele não os rejeita. Ele não dá as costas a esse povo. Ele aceita estar em comunhão com eles. Ele aceita estar na presença deles. Essa é a grande dádiva, a grande esperança que nós recebemos da parte de Deus. De que apesar dos nossos pecados, Ele não nos manda embora. Ele não nos rejeita. Mas Ele aceita que estejamos em sua presença. E isso acontece através de um sacrifício. Porque o sacrifício aqui realizado nos lembra o grande sacrifício que foi realizado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto, que foi moído, que foi entregue nas mãos de pecadores para ser humilhado, para ser assassinado. É esse o castigo que nos traz a paz, como diz o profeta Isaías. Por meio da morte, do sacrifício de Jesus, a nossa comunhão com Deus agora é perfeita, sem necessidade de novos sacrifícios. E todas as vezes que nós vamos ao Pai, o Senhor ouvirá as nossas orações. Todas as vezes que buscarmos a sua orientação, o Senhor falará por meio da sua palavra, da sua pregação. Todas as vezes que buscarmos estar em comunhão com Deus, nós sentiremos a presença de Deus a aquecer a nossa fé, a aquecer a nossa alma, a nos alimentar espiritualmente. O que nós aprendemos nesse texto é que mesmo que a nossa vida esteja um caos, mesmo que o nosso coração esteja cheio de dúvidas, mesmo que o nosso coração esteja cheio de incertezas, ainda é possível ter comunhão com Deus. Não por nós, mas por causa do grande libertador que é Cristo Jesus. Porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é aquele que vem ao nosso encontro. Ele é aquele que de forma maravilhosa transforma a nossa vida e nos une a Deus Pai por meio do seu precioso sangue. A nossa comunhão com Deus, ela é inquebrável, porque ela está selada com o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Nós podemos, irmãos, olhar para esse texto com esperança, porque talvez, em muitos momentos, a nossa vida esteja um completo desastre. Talvez, em muitos momentos, a nossa vida esteja em completa desordem espiritual. Mas, se somos de fato filhos de Deus, salvos por Deus, todas as vezes que formos a Ele, Ele nos receberá. O Senhor Jesus disse que as ovelhas que o Pai lhe dá, Ele jamais lançará fora. Muitas vezes nos afastamos de Deus. Muitas vezes nos afastamos do Senhor. Quebramos a nossa comunhão. Mas quando voltamos, Ele não nos humilha. Ele não nos rejeita. Ele nos trata com graça. Nos trata com misericórdia, com amor, com longanimidade. Ele nos trata com o seu divino amor. E essa esperança só é possível por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja do Senhor, a nossa confiança e esperança está nele, em Cristo. A nossa comunhão com Deus, ela só é possível por causa de Cristo. Nessa noite o Senhor te lembra da confiança e esperança que você deve depositar neste libertador chamado Jesus Cristo. Ele é o motivo
Ele é a razão da sua comunhão com o Senhor. Nós temos algumas lições práticas que nos são importantes nesta noite. Em primeiro lugar, mesmo que o momento que você esteja vivendo seja difícil, eu quero te lembrar que o Senhor, Ele não te esqueceu. O Senhor não te abandonou à própria sorte. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, dolorosos. Talvez a sua caminhada esteja sendo regada pelas lágrimas que você derrama. Talvez o seu coração esteja mergulhado na aflição. Talvez você não consiga ver nem mesmo um raio de esperança e o que você deseja muitas vezes é desaparecer. Porque você de alguma forma não se lembra, não se recorda de quem é o Deus a quem você serve. De quem é esse Cristo que morreu no seu lugar. As crises do seu casamento, as crises financeiras, as crises que você possa passar na própria igreja, elas não devem enganar o seu coração, iludir a sua alma com sentimentos e pensamentos equivocados de que o Senhor me deixou, o Senhor não me quer, o Senhor se esqueceu de mim. Não, meu irmão, não vá por esse caminho. Firme os seus passos em Cristo Jesus. Ainda que o momento que você viva seja terrível, olhe sempre para a cruz do Calvário. E se recorde ali do amor de Deus. Se recorde ali do Cordeiro de Deus que morreu no seu lugar. Se recorde da esperança que deve estar sempre viva no seu coração. O meu Senhor disse que não iria me deixar sozinho. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó crentes, ó irmãos em Cristo, não ache, não pense, não acredite no seu coração quando ele diz que o Senhor se esqueceu de você. O Senhor não se esqueceu, não te abandonou. Ele está ao seu lado, Ele está com o seu povo. Ele continua a aguardar, a abençoar e a proteger aqueles que pertencem a Ele. Confie no bom pastor, que é Cristo Jesus. Ele sempre estará com você. Se você de fato é dele, se você entregou a sua vida a Ele, Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai te consolar, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar forças para que você permaneça firme nos seus santos e retos caminhos. Mas uma segunda lição importante: desfrute da comunhão com Deus. Encontre prazer na presença de Deus. E eu tenho que lançar aqui uma pergunta que você não precisa me responder. Você está buscando comunhão com Deus? Isso é um desejo do seu coração, estar em comunhão com Deus. Esse Deus que não lhe abandona, este Deus que lhe salvou, esse Deus que está ao seu lado, que lhe protege, que lhe abençoa, é o Deus que você tem buscado para ter comunhão de fato? Ou é um Deus que você simplesmente ignora? Você tem orado ao Senhor, você tem lido a sua palavra, você tem buscado santidade de vida, você tem buscado esta comunhão preciosa? Ou você acha que isso só é possível, só acontece quando você vem para a igreja no domingo? Isto é um engano, um tolo engano. Comunhão com o Senhor é algo diário, comum, que você deve buscar e priorizar na sua vida. Busque ao Senhor. Desfrute da sua comunhão. Desfrute da presença de Deus. Ore mais, leia mais a Escritura. Escute mais pregações. Esteja mais presente na igreja. Nos momentos que a igreja se reúne, na quarta-feira, no domingo pela manhã, no domingo à noite. Busque estes momentos para fortalecimento da sua comunhão com Deus. Não se isole, não se afaste. Não ache que comunhão com Deus é algo que não é necessário na sua vida. Você precisa. Você precisa e muito. E talvez você não esteja dando o devido valor a isso. Mas nessa noite o Senhor vem e lembra ao seu coração:
busque comunhão comigo. Busque ter comunhão com aquele que salvou você, com aquele que interviu de forma maravilhosa na sua história. Uma história de tristeza, uma história de derrota, uma história de morte. Uma história que jamais seria mudada pelo seu esforço, pela sua inteligência, pela sua capacidade. Mas o Senhor veio e mudou isso. As intervenções americanas nas grandes guerras, elas impressionam. Muito mais impressionante é a intervenção que Deus fez na vida de pecadores. Essa intervenção, meus irmãos, ela é gloriosa, ela é eterna. Ela é o motivo da nossa salvação. Por isso, louvemos aquele que proporciona esta intervenção. O nosso Deus é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso amor. Confie nele, não pense que ele te abandonou. Busque comunhão com ele, não despreze isso. Ouça a voz de Deus, não endureça o seu coração. E que o Senhor nos ajude, e que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor nos faça confiar nestas santas verdades. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santo Deus, nós te rogamos nesse instante que o Senhor coloque em nossos corações as verdades, ó Deus, que o Senhor nos falou nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, possa nos mostrar dia após dia que o Senhor não se esqueceu de nós e de que é possível ter comunhão contigo. De que nós, ó Deus, somos parte da tua igreja, somos parte do teu povo, redimidos por Cristo Jesus, o nosso Rei, o nosso libertador. E é em nome dele que nós assim te oramos, hoje e para todo sempre. Amém.